Eu fiquei sabendo que bandana tá super em alta e lá no Instagram me pediram para criar uma versão minha. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa peça aqui. Minha ideia para essa peça era criar um modelo mais discreto, mais delicado, e eu montei essa bandana usando um nó super simples que qualquer pessoa consegue fazer. E eu estava super inspirada em criar peças fáceis, eu tinha acabado de criar o balanço casulo, que eu ensinei lá no clube para vocês. E se você conseguir fazer o nozinho aqui dessa bandana, com certeza você consegue fazer esse balanço. Se você quiser aprender, já tem um curso avulso dele e o tutorial ainda está disponível no clube. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Para a bandana, eu escolhi usar o fio Encanto da Círculo. Eu queria muito um fio fininho, justamente para deixar a peça bem delicada. E eu tinha essa quantidade aqui que sobrou do Cocai EP, uma outra peça que eu ensino no clube também. Mas quem quiser fazer com outro fio, pode procurar um que tenha um tex perto de 777. Esse é o tex do fio Encanto, e essa é uma informação que vem no rótulo do fio. Em relação à espessura, ele fica perto do barbante número 6, então se você quiser substituir por outro fio de forma fácil, pega o barbante 6. Só lembra que se você for alterar para um fio muito mais grosso, provavelmente você vai ter que recalcular o comprimento dos fios. Se você não sabe calcular os fios, confere a série Conta Comigo aqui no YouTube, onde eu estou ensinando tudo sobre cálculo de fios. Para iniciar a peça, eu vou cortar aqui 6 fios com 1,10 m cada um. Depois eu vou juntar as pontas desses 6 fios e vou fazer um nozinho, só para poder prender aqui o ponto inicial dessas pontas. Então faço um nozinho bem simples, ó, e aperto aqui bem no comecinho. Depois vou prender essa ponta aqui na mesa para eu poder fazer uma trança. Essa trança vai ser a base por onde a gente vai posicionar os outros fios para fazer a bandana. Então a gente vai fazer uma tira aqui de trança e depois a gente vai começar a adicionar mais fios para produzir a peça. Esses 6 fios eu vou separar em 3 grupos com 2 fios cada um e vou fazer uma trança de 3 pontas. Então pego a primeira ponta, jogo aqui por cima da outra, depois a última vem por cima da do meio, depois a da esquerda vem de novo por cima da próxima, a da direita vem por cima de novo. Então você sempre vai pegando a ponta do canto, ó, e vai jogando para o centro, passando por cima da ponta que tá aqui no meio. Então, a do canto vem para o meio e a do meio, que estava aqui no meio, vem para o canto. A do canto vem para o meio e a que estava no meio vem para o canto. Vai repetindo isso até a gente preencher quase todo o comprimento do fio. Completei aqui toda a trança, agora no final faço só um nozinho, só para ela não desmanchar. Deixo o nozinho aqui na ponta e no total eu fiquei com a trança de mais ou menos 90 centímetros. Isso daqui tem que ser suficiente para a gente fazer a volta toda ali na cabeça e sobrar um pouquinho para a gente poder fazer a amarração. Agora você vai juntar as duas pontas da sua trança, vai encontrar aqui o centro dela e vai posicionar o centro aqui no meio da mesa. Pode prender um lado e o outro aqui da sua trança para ficar mais fácil de trabalhar. E você vai cortar mais 6 fios com 1,10 m cada um. Depois que você cortar os 6 fios, você vai pegar um e vai passar a ponta desse fio por trás de 2 fios que caminham juntos aqui na trança. Lembra que a gente tinha 3 grupos com cada 2 pontas? Então, você vai pegar um desses grupos e você vai passar a ponta desse novo fio aqui por trás, só para a gente poder prender esse fio aqui na trança. Então, passei esse fio aqui por dentro da trança, puxo a ponta aqui para baixo, junto as duas pontas desse novo fio e vou deslizando para deixar o centro do fio aqui apoiado na trança. Fiz isso, agora com essas duas pontas eu vou fazer um nozinho simples, é o nó meia volta, mesmo que a gente fez na ponta da trança. Ó, você vai passar por cima do dedo, vai fazer uma volta, puxar aqui pela frente e depois vai puxar essas duas pontas por dentro dessa volta. E se você aprende a fazer esse nó, você consegue fazer o balanço que eu estou ensinando no tutorial desse mês de agosto lá no clube. Se você quiser fazer parte, eu vou deixar o link para se inscrever no clube aqui embaixo desse vídeo. Completei aqui o meu nozinho, agora eu vou repetir com mais fios. Então, peguei um segundo fio, pego a ponta dele, identifico ó, os próximos 2 fios aqui da trança que estão caminhando juntos, passo a ponta desse novo fio aqui por trás, puxo essa ponta aqui para baixo, igualo as duas pontas, deixo as duas pontas do fio com o mesmo comprimento e faço aqui o primeiro nozinho.
Vou deixar esse nozinho na mesma altura que eu fiz o primeiro, tá? Então, se ficou um espaço entre a trança e o primeiro nó, você vai deixar esse mesmo espaço em todos que você for fazendo. Você vai repetir isso até adicionar os 6 fios, sempre preenchendo aqui o centro da nossa trança. Então, se eu comecei posicionando o primeiro fio aqui no meio da trança, eu vou posicionar mais 2 fios aqui para um lado, mais 3 aqui para o outro, para deixar esses 6 fios bem no centro aqui da minha trança. Adicionei os 6 fios, agora eu já posso iniciar a trama da minha peça para vocês entenderem como vai funcionar e depois a gente vai adicionando mais fios até preencher toda a largura. Para fazer toda a trama da peça, a gente vai sempre pegar um fio de um nó e um fio do nó ao lado e vai produzir de novo o mesmo nó. Então, com essas duas pontas, eu faço a volta sobre o meu dedo, criando o nó meia volta, e depois puxo essas duas pontas por dentro da volta. Na hora de apertar, eu vou deixar aqui um espaçamento de mais ou menos 2 centímetros entre os nós de cima e esse novo nó que eu tô criando aqui embaixo. Se você quiser uma trama mais fechadinha, você pode deixar esse espaçamento menor, mas provavelmente sua peça também vai ficar menor se você seguir o mesmo tamanho de fio. Se você quiser uma peça com o mesmo tamanho, uma trama mais fechada, você precisa cortar os fios com um comprimento maior. E aí a gente vai seguindo a trama, ó, sempre pegando o fio que sobrou do nó anterior, um fio do nó ao lado e repete a mesma coisa. Os 2 fios vêm juntos, fazem a volta no dedo e depois você puxa as duas pontas aqui por dentro. Lá no tutorial do balanço casulo, eu vou utilizando uma régua para ir mantendo esse espaçamento aqui entre os nós. E se você tiver uma régua mais fina para utilizar nessa peça, também facilita bastante para a gente poder deixar os espaçamentos sempre iguais. Completei aqui 5 nós nessa segunda fileira, sobraram a primeira e a última ponta. E agora, para eu poder adicionar os próximos fios, eu vou medir o comprimento dessas pontas aqui que sobraram. E aí você vai medir o comprimento a partir do último nozinho, tá? Você pode medir uma por vez, só para a gente poder comparar, mas o comprimento das duas vão estar mais ou menos parecidos. Aqui essa pontinha minha sobrou mais ou menos 50 centímetros. E essa outra do lado esquerdo também sobrou certinho 50 centímetros. Esse daqui é o ideal, tá? Que as duas pontas estejam sobrando o mesmo comprimento, mas nem sempre isso acontece, por isso que eu falei para medir as duas. Agora você vai cortar os novos fios com o dobro dessa medida. Então ali para mim tinha sobrado 50 centímetros, eu vou cortar os novos fios com o dobro de 50, que vai ser 1 metro. Então eu já reduzi 10 centímetros a partir ali dos primeiros fios que tinham 1,10 m. Eu vou cortar 2 fios com essa nova medida e vou posicionar um fio de cada lado. Então, vou seguir os mesmos passos que a gente estava fazendo. Pego a ponta desse novo fio de 1 metro, jogo aqui por trás de 2 fios da trança, junto as duas pontas e faço ali o primeiro nozinho. No outro lado, fiz a mesma coisa. E eu vou continuar aqui a trama da peça. Então, pego um fio desse novo nó, mais um fio que sobrou do nó aqui que já estava na peça, faço um nozinho aqui embaixo. E repito aqui no outro lado. E a partir daqui eu vou só repetindo os mesmos passos. Volto a medir o comprimento aqui dessas pontinhas do canto, sempre medindo a partir aqui do nó. Essa minha ponta aqui ficou com 45 centímetros, então eu vou cortar o próximo fio com o dobro disso, que vai ser 90 centímetros. Vou cortar mais 2 fios com 90 e vou adicionar um em cada lado. Até aqui, com esses 8 fios, eu consegui preencher mais ou menos 10 centímetros.
Terminei aqui de adicionar todos os fios até chegar em uma medida de 35 centímetros, que vai ser a largura aqui dessa parte da trama da minha bandana. Se você quiser uma maior, você pode ir adicionando mais fios. E em relação à metragem de cada fio, eu fui aumentando a quantidade de fios com a mesma medida, conforme eu ia chegando aqui na borda, para eu não terminar com fios muito curtos. E aí eu vou deixar escrito no vídeo para vocês a metragem que eu utilizei em cada fio, a partir aqui do meio até a lateral, e aí você vai repetir a mesma coisa, colocando a mesma quantidade do meio para o outro lado. Mas de qualquer forma, o último fio que a gente adicionar aqui vai realmente ficar com essas pontas bem curtinhas, porque ele vai ser utilizado só para fazer esses dois nós e depois a gente já vai vir aqui com a finalização, porque a gente vai criando uma peça triangular. Então, por isso que os fios maiores vão ficar aqui no meio e conforme a gente vai chegando na ponta, os fios vão ficando menores. Agora que todos os fios estão na peça, a gente vai continuar produzindo o mesmo nó, crescendo a nossa trama, criando aqui uma diagonal. Então, essa primeira ponta aqui eu já não vou utilizar, já posso deixar ela separada. E a segunda ponta, que também vai estar mais curtinha, eu também não vou utilizar. Agora eu vou pegar a próxima ponta desse nó e a próxima ponta desse outro. Você vai sempre conferir se esse próximo nó tem uma pontinha menor que a outra. Se ele tiver, ó, como nesse caso aqui eu tenho, você vai pegar sempre a menor ponta para utilizar no nozinho que for ficar aqui mais no canto da peça. Então, a gente mantém a ponta maior virada aqui para o centro da peça e a ponta menor do nó vem aqui para o canto. E aí, com essas duas pontas, eu venho e continuo aqui a fileira, fazendo mais um nó meia volta. E se você estiver utilizando esse mesmo fio, vai apertando bem os nós, porque como é um fio bem escorregadio, o nó pode acabar folgando. Então, não é legal a gente deixar um espaçamento também muito grande entre um nó e outro, porque o nó pode folgar e aí esse espaçamento vai diminuir e no final, quando os nós folgarem, a sua peça vai ficar com um tamanho menor do que o que você queria. Produzir o primeiro nozinho, agora eu já não vou mais utilizar uma dessas pontinhas. Se uma dessas pontas estiver menor, você vai pegar a menor e vai soltar aqui pro lado. As duas estão com o mesmo tamanho, então tanto faz. Essa daqui eu não vou mais utilizar na peça e essa daqui eu vou utilizar depois para fazer a próxima fileira. Por enquanto eu vou só pegando a pontinha que sobrou desse nó aqui de cima, mais a pontinha do próximo nó, e aí eu vou sempre conferindo. Vejo se uma dessas pontas aqui tá menor que a outra. Aqui no caso as duas estão iguais, então tanto faz. Eu deixo uma para o centro da peça e uma aqui para o canto, que eu vou utilizar junto com o fio que veio do nozinho aqui de cima, para eu poder fazer o próximo nó. Sempre pegando um fio de um nó e um fio do nó ao lado. Apertei bem, agora pego o próximo fio que sobrou desse nó de cima e mesma coisa aqui do lado, ó. Vejo se tem uma ponta maior que a outra. No caso desse nó eu tenho, ó, essa pontinha maior. Eu vou deixar aqui para usar já já, vou colocar aqui para o centro da peça. E a ponta menor eu vou utilizar junto com esse fio aqui do canto para fazer mais um nó. Então, pontinha menor sempre virada para o canto da peça, ponta maior sempre para o centro. Vou repetindo isso até completar toda a fileira. Cheguei aqui na metade da peça e para saber a metade é só você contar a quantidade de nós que você fez aqui no começo. Eu tinha feito 28 nós, então eu chego na metade e quando eu contar aqui 14 nós para esse lado. Chegando na metade, eu começo a deixar a pontinha menor direcionada para esse canto direito. Então, a partir da metade da peça, você vai pegando as pontinhas maiores, deixando aqui para o centro, para esse lado, e a pontinha menor para esse outro. Então, metade para a esquerda, as pontinhas menores vão direcionadas aqui para a esquerda, metade para a direita, as pontinhas menores vão sendo direcionadas para esse canto direito.
Completei a terceira fileira, agora eu vou continuar sempre pulando, ó, um fio que acaba não sendo utilizado na próxima fileira. Então, pulo um fio de cada lado, pego o próximo, juntando um fio de um nó e um fio do outro e inicio aqui a quarta fileira. Completei todas as minhas fileiras e eu fiz aqui no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Com isso, eu cheguei em uma altura de mais ou menos 17 centímetros até o último nozinho. E para a peça não ficar muito afunilada, muito pontuda, eu fui reduzindo a quantidade de nós nas pontas aqui de cada fileira. Nas primeiras fileiras, eu fui fazendo tudo do mesmo jeito que eu mostrei para vocês, sobrando só uma ponta, ó, em cada fileira, pra gente descer na diagonal. E fui fazendo isso até, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós. Quando eu cheguei aqui na sétima fileira, eu passei a pular um nó, então eu não fazia o nozinho aqui do canto da próxima fileira. Então eu fiz o sétimo nó, contei um pro lado, desci. Então esse fiozinho aqui, se eu fosse completar a fileira, ele faria mais um nó junto com esse outro, pra gente continuar descendo essa diagonal. Mas aqui eu optei por não fazer esse nó, por pular. Então, a partir aqui da oitava fileira, eu vou pulando, ó. Fiz esse nó, conto um pro lado, desci. Fiz esse nó, conto um pro lado, desci. Fiz esse, conto um pro lado, desci. Então, 1, 2, desço. 1, 2, desço. E vou seguindo assim até o final. E aí aqui, pra mim, a última fileira ficou só com um nozinho. Mas dependendo da quantidade de fios que você adicionar, pode ser que a sua última fileira fique com 2 nós. Se você quiser fazer a peça com todas as fileiras cheias, sem ficar pulando o nozinho como eu comecei a fazer a partir da oitava fileira, você pode fazer também. E aí a sua peça vai ficar um pouquinho mais afunilada, ela vai crescer um pouquinho mais aqui pra baixo, vai ficar mais triangular. Eu queria que ela tivesse um pouquinho mais de curva, então eu fui diminuindo essa quantidade de nós. Agora eu vou fazer o acabamento aqui dessas pontinhas e para isso eu vou cortar 6 novos fios com 1,40 m cada um e vou repetir a mesma trança que a gente fez aqui no começo. E aí, como a gente vai juntar a ponta dessa trança com a ponta dessa outra, eu posso pegar as pontinhas desses novos fios, medir aqui a partir da pontinha da trança, vou medindo até chegar aqui mais ou menos no começo da peça, faço o meu nozinho aqui para iniciar minha trança. E depois começo, ó, separo 3 grupos de 2 fios e vou trançando. O que tá no canto vem pro meio, o que tá no meio vem pro canto, o que tá no canto vem pro meio e vou seguindo. Até eu completar um comprimento que seja suficiente para eu fazer toda essa volta aqui, ó. Então a trança vai começar daqui, vai fazer toda a volta na peça até o finalzinho, vai continuar para o outro lado e vai terminar aqui na pontinha. Completei uma trança aqui até um pouquinho maior do que eu realmente precisava. A minha ficou com mais ou menos 60 centímetros, só pra gente fazer o acabamento aqui, ó, na parte de baixo, dar toda essa volta, então sobrou um pouquinho aqui. E para juntar as pontinhas finais da peça com essa trança que a gente acabou de criar, eu vou utilizar cola. Você pode utilizar tanto cola de silicone líquida, ela cola bem, é fácil de manusear e não mancha a peça, só que ela demora um pouquinho para secar, ou você pode utilizar também a cola instantânea. Como os dois lados da peça são iguais, eu vou colar as pontinhas aqui sempre por cima da minha trança e depois eu vou utilizar esse lado como o verso. Eu vou deixar o começo da minha trança aqui bem próximo do cantinho da peça, passando um pouquinho, tá? E depois eu vou pegar a primeira ponta aqui da peça, vou puxar aqui por dentro da trança. Vou aproveitar e já vou fazer isso com o segundo fio também. E vou puxando aqui, ó, sempre por dentro de 2 fios da trança que estão caminhando juntos, igual a gente fez aqui no começo. Dependendo do tanto que você apertou sua trança, não necessariamente você vai passar em todas as voltas dela, tá? Às vezes você pode pular algumas voltas. Vai vendo a posição aqui que o fio tá vindo da sua peça, pra você não acabar puxando ele muito pra cima ou muito pra baixo. Vai seguindo a posição que ele tá vindo. Depois, para prender essas pontas, eu vou simplesmente colar elas aqui por cima da trança.
Até aqui colei 6 fios que vieram daquelas fileiras que eu fiz completas. Agora começam as fileiras que eu fui pulando o nozinho do canto. Então aqui, ó, como eu não fiz o próximo nó, que viria aqui nessa fileira, eu tenho 2 fios sobrando desse nozinho. Esses 2 fios eu vou passar juntos. Então aqui por dentro da trança, eu puxo esses 2 fios ao mesmo tempo, no mesmo espaço, e depois, na mesma fileira, ó, eu vou ter um outro fio sobrando, só que esse fio aqui tá sozinho. Então ele vem sozinho aqui para o próximo espaço. Depois, ó, tenho de novo 2 fios juntos. Vem aqui para o próximo espaço os 2 fios ao mesmo tempo. Conforme eu for passando, eu já vou colando para ficar mais fácil e vou repetindo isso até chegar lá na pontinha e fazer a volta completa na peça. Terminei de colar tudo, agora eu posso cortar essas pontas. E eu utilizo essa máquina para cortar fio sintético. Eu vou deixar o nome e o link para vocês poderem comprar na descrição desse vídeo. E ela vai cortando e selando o fio ao mesmo tempo. Se você não tiver essa máquina, você pode cortar com a tesoura. Finalizei o arremate e agora a peça já está quase pronta. Só falta a gente unir essa trança com essa daqui de cima. A gente pode fazer isso simplesmente torcendo uma sobre a outra, ó, fazendo assim, e depois a gente junta as duas, desmancha esse nozinho e junta as duas com um nó único. Ou eu posso desfazer a trança até essa parte aqui e junto um grupo com o outro. Então aqui, ó, eu tenho um grupo de 2 pontas, eu vou juntar com essas outras 2 pontas. Esse outro grupo eu junto com mais 2 aqui do grupo de cima, da trança de cima, e depois junto os últimos grupos que sobraram aqui, ó, de uma trança e de outra. Com esses novos grupos formados, eu vou continuando aqui uma trança. E chegando no final dela, eu volto a fazer aquele nozinho para ela não desmanchar. Para finalizar, eu só corto essas pontinhas e a peça tá pronta. E se você quiser ter uma apostila PDF com as informações desse projeto ou de outros vídeos aqui do canal, eu coloco essas apostilas de forma gratuita lá no nosso canal do Instagram chamado Bagagem Compartilhada. Você pode participar através do link que está aqui na descrição desse vídeo.